Olá, meu nome é Yuri, eu sou professor do Portal e a aula de hoje será sobre filosofia medieval. Nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre a patrística e na segunda, sobre a escolástica. Vamos já início. Quando a Macedônia invadiu a Grécia no século IV a.C., ela deu início a um período chamado helenismo, que foi quando a língua e a cultura grega se expandiu por outros lugares que não a própria Grécia. Afinal, não sei se vocês se lembram, mas os gregos tinham em mente que os outros povos eram todos bárbaros e eram os bárbaros e isso e aquilo, quando na verdade não, eles tinham muito a acrescentar. E com essa chegada do helenismo, a questão principal que o indivíduo tinha que resolver na sua vida, ou seja, para ele se realizar, ele tinha que participar da polis e estar na ágora falando e dando sua opinião e participando da política, isso não mais aconteceria, dado que uma nação estrangeira estava dominando a sua cidade, Atenas. Só no caso particular. Então agora o indivíduo tinha o questionamento de como que eu posso ser feliz, como que eu posso ter uma vida boa, como que eu devo me comportar para ser feliz. Para responder essa pergunta surgem diversas escolas, dentre elas o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo. Vocês já tiveram aula sobre isso aqui no canal. Só que depois desse período, que continua até a chegada dos romanos, por exemplo, os romanos eles terminam dominando toda a área ali do Mediterrâneo, e as escolas do helenismo influenciam diversos pensadores. A gente vai ter grandes epicuristas, grandes estoicos no período romano. Vai surgir uma coisa nova, uma coisa que muda tudo, que é o cristianismo. O cristianismo muda tudo, muda a história da humanidade por completo, e principalmente a nossa sociedade, que é judaico-cristã, a nossa sociedade ocidental. Com a chegada do cristianismo como uma mensagem de salvação, como uma religião mesmo que procurava mostrar às pessoas um caminho para a felicidade, que procurava livrar as pessoas das dores, o cristianismo não chegou como uma filosofia. No entanto, ele vai ter que desenvolver uma para se defender dos ataques dos pagãos, dos hereges, entende? E é nesse espírito que começa a filosofia medieval cristã. Ela não acontece somente na Europa cristã, mas também acontece com os árabes. A gente pode abordar um pouco disso na próxima aula, mas é basicamente isso. É a necessidade, a filosofia cristã é a necessidade de defesa do cristianismo diante de outras seitas. A necessidade de conciliar a fé e a razão, que a princípio era um problema. Com isso nós teremos um padre chamado Clemente de Alexandria. Ele era bispo de lá, se eu não me engano. E Clemente vai dizer que a fé e a razão não são inimigas. Elas realmente são reconciliáveis, são conciliáveis. Que a filosofia é uma propedêutica à fé. A filosofia como propedêutica, essa palavra propedêutica quer dizer introdução, quer dizer estudos iniciais, de modo que a filosofia seria uma introdução às crenças que você teria pela fé. Elas não são opostas. Outro padre que pensava dessa mesma forma era Justino. Justino ele também achava que a fé era conciliável com a razão. Na verdade, ele achava que a própria razão divina tinha colocado germes no pensamento filosófico grego antigo. De modo que se você tivesse contato com ele, você estaria apto para crer nas crenças divinas. Agora, um padre que não curtiu essa ideia foi Tertuliano. Tertuliano ele dizia que a fé e a razão não eram conciliáveis, que fé era uma coisa, que razão era outra. E que se um Deus pudesse ser conhecido pela razão, ele era um Deus dos filósofos e não um verdadeiro Deus.
Bem, tudo mudou com a chegada de Santo Agostinho também. Santo Agostinho ele foi o grande expoente dessa época da filosofia medieval. Santo Agostinho ele nasceu no norte da África, em Tagaste, essa cidade. Ele não era um cristão fervoroso de início, embora a mãe dele fosse. A mãe dele, Mônica, era uma cristã fervorosa. O pai dele, Patrício, era talvez um descendente de um legionário romano. E na vida de Agostinho foi desse jeito, foi essa tensão entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Quando ele era jovem, ele não queria saber das escrituras, não queria saber de religião nem de nada. Ele foi para Cartago estudar e só queria saber de ficar bebendo de noite e de sair na putaria. Era isso que Agostinho queria. Ele teve um filho cedo. Antes dos 20 anos de idade, ele já era pai de Adeodato. Só que Adeodato morreu, jovem. Não foi muito bom. Depois, é necessário que ele volte para Tagaste, porque o pai dele morre. Bem, foi nesse período de estudos lá em Cartago que ele teve contato com a filosofia, com um diálogo chamado... com um livro chamado Hortêncio, de Cícero. É quando ele tem contato com a filosofia. Bem, ele era maniqueu. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre maniqueísmo já já, quando a gente vai falando do problema do mal. Mas ele era maniqueu, e aí, depois deste maniqueísmo, é uma grande... A vida de Agostinho é muito legal. Ele escreve sobre ela num livro chamado Confissões, que deve ter em PDF na internet. Ele escreve esse livro quando ele já é bispo, em Hipona. E aqui eu já estou dando spoiler. Quando o pai morre, ele volta à cidade em que ele nasceu, Tagaste. Ele abre uma escola e começa a lecionar. Depois ele volta para Cartago. E assim como ele não se interessava pelos estudos, os alunos dele também não, porque ele ficou muito estressado com isso. Ele vai para Roma. E quando ele está em Roma, ele tem contato, depois ele vai para Milão, aí ele tem contato com Ambrósio, Santo Ambrósio. E é aí que ele começa a se interessar muito mais pelo cristianismo. Ele se converte lá, no período da Páscoa, ele é batizado, e depois ele retorna à sua cidade natal, Tagaste. Quando ele chega lá, ele vende todas as coisas do pai e abre uma comunidade monástica, de pessoas que ficam estudando as escrituras. Depois ele vai para Hipona. Essa cidade hoje em dia se chama Annabe, A-N-N-A-B-E. Dá para procurar no Google e é bem legal ver as ruínas da cidade. E ele vai para lá, se torna padre e em seguida bispo de Hipona. E morre por lá mesmo. Ele escreveu várias obras ao longo de sua vida, dentre elas Confissões, do Livre-Arbítrio, A Cidade de Deus, 1 e 2. Escreveu várias obras. Eu me lembro que Agostinho ele tinha um problema de dormir, que ele dormia poucas horas por dia, de modo que ele ficava sempre com o escriba do lado dele e ele ficava ditando e o escriba escrevendo. Ele escreveu muito. Agostinho escreveu muito. E, bem, ele escreveu tanto porque no momento ele queria resolver um problema, que era o seguinte: como que existe o mal se Deus é bom? Se o Todo-Poderoso é bom, como é que existe mal no mundo? Se Deus é bom e tudo que é por Ele criado também é bom, como que existe o mal? Quando ele era maniqueísta, não sei se vocês se lembram, mas quando ele era maniqueísta, ele tinha uma resposta clara para a existência do mal. Porque o maniqueísmo era uma crença sincrética e dualista, fundada por um rapaz chamado Mané, ou Mani, ou Maniqueu, que defendia a existência de dois princípios no mundo, um bom e um mal, um bom e um ruim. E esses dois princípios ficavam numa luta cósmica eterna. De modo que o mal já existia sempre. Agostinho não tinha que se preocupar. Tinha que se preocupar em purificar a sua alma nessa ascese, porque
nessa distinção de bem e o mal, o mundo material era um mundo mal, um mundo pecaminoso, enquanto que o bem era o da alma, era o da pureza, entende? E aí você, com exercícios de meditação e de purificação do corpo, você estaria ajudando nessa luta cósmica. É algo nesse sentido. Bem, é sincrética porque sincretismo religioso diz respeito a um mix, sabe? É uma junção. No maniqueísmo você tinha traços do budismo, você tinha traços do mazdeísmo, que é o zoroastrismo. Você tinha traços de diversas religiões daquela parte do mundo, sabe? E bem, mas ele não era mais maniqueu. Então Agostinho tinha que procurar qual era a origem do mal. E nesse momento é interessante porque a liberdade, que era compreendida de forma diferente antes dele, passa agora a ser compreendida como livre-arbítrio. Liberdade como livre-arbítrio. Essa capacidade de determinação segundo a vontade. De você escolher. E no caso, escolher fazer o bem ou o mal. Porque se Deus é bom e tudo que Ele cria é bom também, então Deus não criou o mal. E o mal não existe de forma substancial, tal como o maniqueísmo compreendia, como uma coisa que existe por si mesma. O mal existe enquanto ausência de Deus, da mesma forma que as sombras. A luz ilumina, mas na medida que ela se retira ficam as sombras, e é nesse mesmo sentido que o pecado, que o mal deve ser compreendido, enquanto ausência de bem. Então, Agostinho, ele olha assim e percebe que o mal, a única forma dele existir é o mal moral. É quando o ser humano, dotado de livre-arbítrio, decide, por um lado, inverter a ordem estabelecida por Deus, a ordem perfeita estabelecida por Deus, e colocar os seus prazeres, as suas paixões na frente. A gente tem vários exemplos disso. Os 7 pecados capitais são exemplos dessa inversão da ordem estabelecida. Quando o homem decide seguir uma lei temporal ao invés da lei eterna, ele se encontra nesse ponto. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.